Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana, continuando nosso percurso com a história de Josué e a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Uma das doenças que assola a humanidade, principalmente na velhice, que incomoda muita gente com a expectativa e ansiedade sobre essa questão, é o Alzheimer. Quando a gente olha para a história do povo de Deus ao longo da descrição bíblica, a gente percebe que Deus fez muitas coisas importantes para esse povo. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão e até abriu os céus, de alguma forma tentando provocar seu povo para que se lembrasse dele, mas o povo esqueceu. Será que a fé cristã também sofre de amnésia espiritual? Venha com a gente durante essa semana para percorrermos essas histórias e aprendemos um pouco mais de como Deus previne essas questões. Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana, continuando a história de Josué e a entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Nessa semana vamos nos atentar para uma questão em específico, os memoriais da graça. A entrada do povo de Israel na Terra Prometida tem como ponto marcante inicial a travessia do Rio Jordão. Da mesma forma que a saída do Egito implicou a travessia do Mar Vermelho e um grande milagre de Deus, a entrada na Terra Prometida também passa pelo mesmo fenômeno. Deus, de alguma forma, intervém nessa história e, de maneira miraculosa, abre o rio para que eles passem em terra seca. Diferentemente da história do Mar Vermelho, neste caso em específico, Deus estabelece ali um marco, e é sobre estes marcos que nós vamos conversar um pouco durante essa semana. Há um tema central escolhido pelo autor e que aborda essa questão, que é a necessidade que temos de marcos referenciais que nos façam recordar dos atos de Deus. Em outras palavras, pensando como tema fundamental para essa semana, a gente vai olhar para como os atos de Deus precisam ser lembrados e de que maneira isso implica no fortalecimento da fé e na inspiração do povo de Deus à obediência. Afinal de contas, se nos esquecemos da maneira como Deus atuou no passado, muito provavelmente sejamos levados ao desespero, à ansiedade ou até ao desvio de conduta nos momentos de dificuldades presentes. E Deus, sabendo disso, estabelece ao longo da história referenciais. Alguns deles, para que a gente mantenha a visão clara a respeito das expectativas de Deus a nosso respeito, e, mais do que isso, alguns referenciais que nos permitem ancorar a fé nos momentos em que a dificuldade bate à nossa porta. Há duas perguntas fundamentais na lição dessa semana. A primeira delas é: por que Deus ordenou ao povo, dentro daquele contexto da história do Jordão, da história da entrada na Terra Prometida, para que seus atos fossem recordados, lembrados, registrados? E de que maneira nós podemos hoje, século XXI, nosso contexto de história, 3.000 anos à frente dessa história do povo de Israel, de que maneira hoje a gente pode erguer nossos próprios marcos que nos ajudem a referenciar a graça, ou seja, os memoriais da graça no tempo presente. Esses são os dois elementos fundamentais para o estudo dessa semana. O autor escolheu um percurso para essa lição com 5 tópicos interessantes para a gente pensar. O primeiro deles, lembrar que Deus é um Deus que abre caminhos, assim como abriu no mar e como abriu no Jordão. Segunda questão que o autor nos chama a atenção são as pedras de memória. Uma alusão direta ao que acontece na travessia do Jordão e a ordem de Deus peculiar de que o povo recolha pedras, uma para cada tribo, como referência, como lembrança do que aconteceu ali. Terceiro aspecto, a necessidade que temos de ampliar essa questão da história, ou seja, os memoriais não são só para o povo de Israel, mas são uma forma de que o povo de Israel possa contar essa história para o mundo inteiro. Da mesma maneira, somos convidados a fazer o mesmo no tempo atual. Quarto aspecto da lição importante a ser lembrado é que as memórias têm 2 instâncias. Uma delas, as memórias pessoais, a maneira como Deus agiu na nossa vida em particular. A outra é grupal, a maneira como Deus interviu ou ajudou ou de alguma forma protegeu o seu povo durante o percurso ou durante a missão. E o último aspecto que o autor nos traz à memória é: qual de todos seria na Bíblia o maior dos memoriais?
Durante essa semana a gente vai poder aprofundar cada um desses elementos, mas começando pelo primeiro que o autor traz à nossa memória como a primeira referência importante vai lá para o verso que abre a lição. E nesse verso de Josué, o capítulo 4, o verso 5, a gente tem o primeiro elemento que abre caminho para o estudo dessa semana. Acompanha comigo na forma como a Bíblia descreve esse tema. E Josué lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um ponha uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos israelitas. O que esse verso traz de importante como abertura do estudo dessa semana? Que referências são importantes a partir desse verso? A primeira referência interessante: as pedras que são coletadas no Jordão servem aqui como um memorial. Não um memorial circunstancial, mas um memorial perpétuo, afinal de contas, as pedras persistem no tempo. O que mostra que a fidelidade de Deus tem essa mesma dimensão. Permanece para sempre. A segunda referência importante cada uma dessas pedras coletadas representava uma das tribos de Israel, o que significa que a ação de Deus não é uma ação segmentada ou uma ação particularizada em favor de uns em detrimento de outros, não. A comunidade inteira de Israel participou da travessia e, ao mesmo tempo, a comunidade inteira de Israel é parte da bênção. O que significa que, na proposta de Deus, todos deveriam ser contemplados com suas bênçãos. E a escolha de participar disso ou não é de Deus, é de quem coleta as pedras. Ou seja, se alguma das tribos recusasse coletar a pedra, significa que ela rejeitava a bênção de Deus ou não entendia que era Deus quem estava por trás dessa cena. E o terceiro aspecto é que, de alguma forma, essa história nos conecta com a história do Êxodo, da Páscoa, ou com outras referências bíblicas, inclusive a última da lição dessa semana, que é a ceia do Senhor. Na sequência deste modelo de lição que o autor propõe para a gente, ele começa então com a lembrança de que Deus é o Deus que abre caminhos. A primeira das lições da semana fala exatamente desta questão. Em outras palavras, qual é o assunto que está por detrás dessa proposta? Esse assunto é: por que Deus escolhe abrir o Jordão antes da batalha e não durante ou depois dela? Por que Deus atua dessa maneira, abrindo o Jordão da forma como escolheu abrir? Perceba que há um detalhe importante aqui. Na questão da abertura do Jordão, Deus pede que aqueles que estão à frente do povo, transportando a arca, como representantes dessa conexão com Deus, pisem a água. E quando pisaram a água cessa o seu curso natural. E um paredão de água se forma e o restante da área do rio se torna terra seca, por onde Israel passa. Qual é o ponto peculiar aqui, na forma e na execução desse milagre? Primeiro, que Deus abre o caminho. Afinal de contas, a representação do trono de Deus é aquela que, adiante do povo, abre o caminho pelo Jordão. Mas há uma peculiaridade: era necessário que, em meio à cheia do Jordão, afinal de contas era tempo de cheia, era primavera, era necessário que a fé daqueles que conduziam a arca e a fé do povo de que Deus interviria nessa situação desse o primeiro passo. Na mente de Deus, o milagre já estava feito, mas para que ele acontecesse de fato era necessário que a fé se manifestasse por parte do povo de que Deus poderia executar o milagre. Há uma música muito bonita que fala dessa questão. A letra diz mais ou menos assim: para que você possa ter o mar como um mar aberto, para que você possa passar em terra seca, é necessário que esse passo seja dado. Ou seja, para atravessar o mar, coloque o pé na água. Em outras palavras, o que Deus esperava do povo: que depois de todo esse tempo caminhando pelo deserto, depois de todas as questões que de alguma forma fizeram parte dos altos e baixos da história de Israel, eles houvessem aprendido de que a fé moveria qualquer obstáculo, em qualquer circunstância. Se confiassem em Deus, Deus sempre iria à frente deles, abrindo os caminhos, rompendo os obstáculos, permitindo que as coisas fossem diferentes daquilo que visualmente apareceria na mente de quem estava caminhando e encontrasse os desafios. Isso para nós é uma lição muito importante,
Porque nós enfrentamos desafios todos os dias e a grande questão que esse primeiro conjunto memorial, essa primeira referência da história de Israel, deixa para nós como legado, é de que sim, mesmo nos momentos em que a gente não enxerga caminhos, Deus pode abrir caminhos. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus pode mover montanhas, pode alterar as coisas, ou, no mínimo, alterar a nossa visão a respeito do que vamos enfrentar, dando a força necessária para esse enfrentamento, ou dando a percepção de que o tempo de Deus corrigirá as coisas ao seu intento, e de que as escolhas de Deus serão sempre melhores do que as nossas, ainda que no momento inicial possa parecer diferente. Continuando ainda essa percepção temática, essa forma como Deus atua neste momento específico, o que é peculiar, talvez como um elemento-chave de compreensão dessa lição, seja o fato de que a presença de Deus vai à frente. Ou seja, há momentos em que a gente enfrenta obstáculos e que a gente tenta resolver as coisas pelas nossas próprias forças ou competências. Não significa, obviamente, que a gente tem que cruzar os braços e esperar que as coisas caiam prontas dos céus. Mas o fato é de que a gente tem que lembrar que antes de qualquer tomada de decisão, a gente deveria buscar a Deus e permitir que Ele vá à frente, mostrando para a gente o direcionamento, abrindo os caminhos e mudando a perspectiva a respeito das coisas. Ellen White comenta algo sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 483, dizendo assim: quando o povo de Deus avança pela fé, o caminho se abre diante deles tão certo quanto o Senhor vive. Não é fantástico contar com um Deus que faz as coisas acontecerem dessa forma? Se você já enfrentou dificuldades ou tem dificuldades nesse exato momento, lembre-se, Deus pode ir à frente, abrindo caminhos ou mudando perspectivas. Confia nele e ele vai fazer a parte dele, desde que você permita que isso aconteça. Na sequência dessa lição, o autor nos faz uma proposta para uma outra direção. Ele nos faz olhar para a questão das pedras que foram coletadas no caminho do Jordão. O que significavam essas pedras e de que maneira elas implicam a nossa fé hoje. Como ponto central desta lição em específico, a gente tem uma pergunta para percorrer. Por que Deus ordenou que fossem retiradas pedras do Jordão? E por que um memorial a partir disso? Quais são as questões? Lá no início da proposta da lição, eu brinquei com a questão de: será que a fé também sofre de amnésia com o passar do tempo? Será que com a idade a fé pode ser atingida por doenças tão cruéis quanto a doença do Alzheimer? Essa é uma questão peculiar e Deus, sabendo disso, durante a história do povo de Israel, faz duas propostas importantes. A Moisés, ele faz uma proposta de que ele registre as histórias e começam de maneira bastante enfática a escrita do modelo bíblico. Os primeiros 5 livros da Bíblia, na realidade, são fruto da ordem e da sugestão de Deus. Sugestão na direção de que o povo se esqueceria no futuro. Ordem no sentido de que há uma missão, da qual Moisés, neste contexto, faz parte: registrar os feitos de Deus. Essa questão do Jordão, coletar as pedras, é parte deste fenômeno. Se por um lado a Bíblia, nos seus primórdios, vai registrando a maneira miraculosa como Deus atua desde a criação do mundo, livro de Gênesis, até a condução do seu povo na libertação, no contexto do livro do Êxodo e os demais livros na sequência que formam o Pentateuco, ou mesmo o livro de Jó, contando a história de alguém que, num enfrentamento máximo, tem na sua própria carne o impacto do grande conflito, naquele episódio de Lúcifer e Deus dialogando sobre a realidade da fé de Jó e a profundidade e legitimidade da fé de Jó. Todas essas questões envolvem, de certa maneira, aquilo que Deus, antecipadamente, olhando para a nossa história, deixa como um legado, para que nós não nos esqueçamos de quem Ele é e das coisas que Ele fez. Portanto, essas pedras são, na realidade, uma representação daquilo que persistiria como memória dos atos de Deus. A ordem: cada um de vocês pegue uma pedra no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficam. Toda essa condição formada neste ordenamento, e depois o pedido: empilhem essas pedras no lugar onde vocês vão passar a noite, aquilo ficaria como um registro para as novas gerações
da forma como Deus atuou. Qual é o significado dessas pedras, das pedras que foram coletadas em nome de cada uma das tribos, registrando a ação de Deus? Em primeiro lugar, a abrangência, a totalidade da graça. Em segundo lugar, a partir da forma e do local e da maneira como aquilo seria lembrado no futuro, a gente percebe a posse daquilo que Deus concede ao povo, a terra prometida. Mas não só isso, o registro de como a peregrinação aconteceu até que a promessa fosse cumprida. Em outras palavras, qualquer um que passasse por ali e visse esse memorial, lembraria que a graça atuou no momento em que a impossibilidade apareceu diante do povo. Ou seja, Deus é aquele que resolve os impossíveis. Qual é o pensamento-chave deste contexto? Qual é o centro de atenção principal dessa forma distinta, peculiar, com que Deus atuou nesse momento e a orientação que ele dá ao povo? As pedras que foram postas ali, neste episódio específico, no território de Gilgal, ensinam que a fé, de maneira bastante substancial, ela precisa ser preservada como uma memória futura, para que pessoas que enfrentem dificuldades depois usufruam dessas histórias, lembrando, houve histórias talvez piores do que a minha, ainda que para nós algumas dessas histórias que enfrentamos pareçam maior do que qualquer outra que exista registro. Quando a gente começa a relembrar a forma como Deus atuou, isso fortalece a nossa perspectiva e fé no momento atual. Na sequência, o autor nos conduz para algumas questões importantes de reflexão, e essas questões nos levam a outros aspectos importantes da intenção de Deus para com o povo de Israel e para conosco. Uma dessas questões é que o memorial não deveria ser só para o povo, não só para suas descendências, mas deveria ser para que todos os povos soubessem a maneira miraculosa como Deus atuou. Em outras palavras, o registro histórico da Bíblia, ele faz com que pessoas que não tenham vivência com a história de Israel, não tenham tido acesso a esses conceitos, possam, a partir das provocações que a Bíblia faz sobre essa história passada, descobrir que existe um Deus, perceber que existe um Deus, entender quem Ele é e o que Ele pretende e o que Ele oferta para o mundo inteiro. Ou seja, a história de Israel não deveria ser só de Israel. E é fácil entender isso, é só lembrar da promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Israel, na realidade, representava aquilo que acontece com o ser humano. Até mesmo os altos e baixos da história de Israel serviriam como lição para os povos em toda parte. Afinal de contas, eles poderiam perceber que Israel não é um povo privilegiado no sentido de Deus facilitou as coisas para eles. Não, eles viveram suas condições de altos e baixos e tiveram que aprender a confiar em Deus. O que significa que aqueles que lessem essas histórias poderiam entender: eu também posso fazer parte. Eu sou um ser humano vivendo as mesmas condições, com as mesmas dificuldades, com os mesmos altos e baixos. Necessito de que o Espírito atue no meu coração para que a fé se desenvolva. Ou seja, a história de Israel serviria como um convite ao mundo, como um convite a todas as nações, para que fizessem parte dessa mesma promessa. Em outras palavras, qual é o propósito final das memórias da graça? Deus nos convida a uma missão. Na realidade, o propósito de estarmos no mundo e de vivermos aquilo que vivemos hoje, uma vez que já nos entregamos a Cristo, é nos colocarmos na mão dele para que ele faça a partir de nós com que a missão se cumpra. Quando o texto de Josué evoca a questão para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus, o texto de Josué capítulo 4, verso 24, evoca duas questões: o propósito universal de Deus em salvar e que todos tenham conhecimento dessa questão, ou seja, uma proposta missionária. Mas há um outro aspecto importante, que é o propósito pessoal. Em outras palavras, para que temam ao Senhor. O convite de Deus é, em primeiro lugar, para aqueles que proclamam a mensagem. Todos devem saber. Mas há um segundo propósito decorrente desse. Pessoas deveriam aceitar esse convite e temer ao Senhor.
Como isso é possível a partir de pecadores como você e eu? Como isso era possível a partir de pecadores como o povo de Israel? A grande maravilha da graça é que Deus supre aquilo que é a nossa necessidade, Deus suplanta as coisas que nós temos como dificuldades centrais da nossa vida e do processo de pregar o Evangelho. Ele complementa aquilo que nós não temos, ele entrega dons e distribui dons conforme o Espírito lhe apraz. E por causa desses dons, a gente é habilitado a poder proclamar o Evangelho. Deus não espera pessoas perfeitas, Deus não espera que você e eu sejamos perfeitos para começar a missão. O que Ele espera é que, pela convivência com Ele, a cada dia subamos degraus na confiança, na fé, mas principalmente na obediência e entrega completa do coração a Ele. É a partir desta estrutura de passo a passo seguir a Deus que as pessoas terão a oportunidade de perceber, sim, também é possível para mim. Muitas vezes a gente espera que para que pregar o Evangelho seja fruto de uma perfeição utópica, e a Bíblia não descreve assim a missão. É um povo falho, com suas dificuldades, com seus altos e baixos, que é convidado a apresentar ao mundo a mensagem de um Deus que protege o seu povo, guia o seu povo e, acima de tudo, espera que o seu povo volte para casa, volte para o lar perdido. Portanto, há um propósito duplo nessa questão dos memoriais. O primeiro, referenciar ao mundo os feitos de Deus. O segundo, provocar o mundo que, de forma pessoal, responda aos apelos de Deus e aceite um convite de voltar ao seu Pai, de voltar à sua condição de base, ao seu propósito original. Existe aí nessa expressão, nessa demonstração da forma como Deus atua, um aspecto muito interessante, a mão de Deus. Quando a gente pensa na atuação da mão de Deus à frente do seu povo, protegendo o seu povo, a mão do Senhor, como descreve o texto, há várias referências bíblicas de como isso é significativo. E há até alguns episódios peculiares onde a mão de Deus aparece no sentido mais direto, não só na ação de Deus, mas no sentido físico. E eu me recordo de uma delas, a maneira como Deus intervém naquele banquete de Belsazar e a mão aparece escrevendo na parede o destino de um povo e a condição de passagem de um reino. Ou, por exemplo, a gente observar a mão de Deus e o dedo de Deus escrevendo em tábuas de pedra a sua lei. Ou seja, Deus apresenta referências físicas, substanciais, para que a gente possa crer. Deus nunca esperou de nós uma resposta de crença que fosse baseada no vazio, no vácuo absoluto. Deus nos compreende, Deus nos entende, Ele sabe como somos e antecipa questões mínimas para que a nossa fé não seja uma fé no vazio. Deus sempre dá o primeiro passo e espera, na sequência disso, que no próximo passo a gente tenha a condição de confiar nele, uma vez que ele deu o primeiro passo. E isso é um aspecto importante desta questão da graça, da maneira como a graça se manifesta. Continuando o nosso percurso na lição, o autor vai nos conduzir para um outro aspecto igualmente interessante do estudo. E esse aspecto tem a ver com a situação específica de que os memoriais da graça ultrapassam o tempo. E aí o autor nos pergunta quais são os memoriais pessoais da graça. Uma coisa são os memoriais da história que estão registrados no tempo como marcos da atuação macro de Deus. Porém, Deus atua em coisas simples, muito pequenas, tão pequenas que às vezes a gente esquece. E o autor faz uma sugestão para nós. Você já percebeu Deus atuando na sua vida de alguma forma? Num aspecto pequeno, como a proteção, por exemplo, ao atravessar uma rua, ou a resposta a uma oração, ainda que por uma coisa simples. A sugestão do autor é que a gente tome um tempo essa semana anotando, relembrando formas diferentes com as quais Deus nos protegeu, ou formas pelas quais Deus antecipou coisas na nossa história. Ao olharmos para essa questão de que os memoriais podem ser pessoais e criar marcos que registram a atuação de Deus na nossa vida, ao longo de toda a história da nossa vida, por que é essencial, por que seria vital guardar esses memoriais, mantê-los à vista?
De que maneira esses memoriais podem não só fortalecer nossa fé, mas registrar ao longo do tempo, quando a gente compartilha esses memoriais a partir de testemunho, a partir de conversas, a partir de pequenas situações onde a gente tem a possibilidade de interagir com pessoas e contar das maravilhas de Deus na nossa vida. Não coisas fantásticas de Deus abrir um mar ou Deus abrir um rio, mas coisas pequenas que mostram que Deus está preocupado com todos os aspectos da nossa vida. Muita gente tem a expectativa de que Deus só vai atuar ou só vai tomar tempo para coisas mega importantes. Não, Deus não é assim. Deus se preocupa até com os fios de cabelo que caem da nossa cabeça, no sentido de Ele estar atento a tudo. A Bíblia tem promessas nessa direção, o que significa que anotar ou mudar a nossa perspectiva para enxergar a maneira como Deus atua nessas pequenas coisas da vida e começarmos a nos acostumar a dialogar com Deus sobre essas pequenas coisas da vida, é uma coisa importante para construir memoriais de outra espécie, que não sejam grandes monumentos da fé, mas sejam monumentos da fé que mostrem que Deus se preocupa tanto com o macro quanto com o micro da vida dos seus filhos. Ou seja, Deus se preocupa com o que vestimos, com o que nos alimentamos, com as coisas peculiares do dia a dia, do cotidiano da vida. Você pode confiar em Deus em qualquer circunstância, para qualquer coisa, para qualquer das situações que a vida, de alguma forma, costure na forma como a sua história vai se desenvolvendo. Há 2 textos que o autor evoca para esse momento específico do estudo a respeito dos memoriais pessoais. Um deles é o Salmo 77, o outro deles o Salmo 103, que eu aconselho que você medite durante o estudo dessa semana. Mas 2 aspectos importantes nesses 2 salmos. No caso do Salmo 77, uma expressão: recordarei os feitos do Senhor. Ou seja, o Salmo propõe que a memória cura as nossas dúvidas. Nós vivemos num mundo que, pelos múltiplos questionamentos, pela forma variada do pensar, principalmente da academia moderna e da ciência moderna, dúvidas se instalam na mente das pessoas. Dúvidas a respeito da existência de Deus, dúvidas a respeito da forma como as pessoas, de alguma forma, direcionam-se a Deus, dizendo, essas pessoas são incautas, essas pessoas têm alguma dificuldade na sua mente e por isso depositam sua confiança em uma utopia chamada Deus. Quando a gente lembra da forma como Deus atua na vida, quando a gente lembra da forma como Deus atua na história, quando a gente revê as profecias bíblicas e observa como elas se cumpriram com exatidão, esses feitos de Deus que vão marcando a história, na visão de Isaías, por exemplo, demonstram que Deus é Deus e não existe outro semelhante a Ele. É a partir desses marcos que vão se registrando na história geral ou na história pessoal que a gente responde a essas dúvidas. E esse é um primeiro aspecto importante dessa questão dos memoriais que o Salmo 77 nos chama a atenção. Um segundo aspecto presente no Salmo 103 é o fato de que a gente não deveria esquecer das bênçãos de Deus, aliás, de nenhuma delas. Há um hino clássico, antigo, que nos chama a atenção a isso, evocando no seu coro que nós deveríamos contar as bênçãos, contar as coisas que Deus tem feito, enumerar cada uma delas. E isso serviria como lembrança contínua de que Deus está sempre perto, Deus está sempre com a gente. E isso deveria inspirar a adoração e a resposta afirmativa aos apelos de Deus. Em outras palavras, esses memoriais serviriam tanto quanto cura, quanto inspiração futura da nossa ação e da nossa convivência com Deus. Isso demonstra uma progressão espiritual que se desenvolve a partir da vida cristã. Em primeiro lugar, a cura. Em segundo lugar, a memória como inspiração e modificação do comportamento, trazendo um movimento interessante sobre a fé. Em outras palavras, a lembrança do passado nos conduz à esperança clara, vívida a respeito do futuro. A expectativa da vinda de Cristo, a expectativa da finalização da história do grande conflito, ela não é só uma utopia. É o olhar para essas pequenas atuações de Deus, a maneira como Deus atua na nossa vida, que fortalece, clarifica essa esperança futura. Lembra, Paulo em Romanos trata disso.
e talvez seja interessante relembrar de novo esse texto durante a semana, Romanos capítulo 5. Há um processo inicial onde Deus atua e faz aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele antecipa todas as coisas e morre por nós, e por isso podemos ser justificados. Porém, a vida cristã, ela é descrita na sequência deste texto de Romanos 5, culminando com uma coisa muito importante. A esperança não confunde. Porém, essa esperança não está baseada numa utopia futura, mas numa realidade presente que fortalece a fé. Os altos e baixos da vida, as dificuldades que enfrentamos, fortalecem nossa fé. A esperança, ela se torna clara quando estas coisas são contadas, são anotadas, são compreendidas. O mais curioso é que esse texto de Romanos 5, seus primeiros versos, termina dizendo qual é o segredo desta esperança que não confunde. O segredo? O Espírito Santo, pois no nosso coração o amor de Deus. A graça. O conceito central da graça. E o amor de Deus está manifesto no maior de todos os eventos. Cristo se ofertou pelo pecador. Ainda continuando nesse movimento da reflexão de como a forma pessoal dos memoriais é importante, há um texto em Testemunhos para a Igreja, lá no volume 5, página 315, que diz assim: é bom contar as bênçãos e recordar a misericórdia de Deus, pois isso nos tornará mais fortes e mais confiantes em cada aprovação. Ou seja, há uma certeza. No mundo nós vamos ter aflições. Eu posso enfrentar essas aflições sozinho e vou ter as dificuldades resultantes disso. Ou eu posso relembrar como Deus atuou no passado, na minha vida ou na de outros, e ser chamado à atenção de que eu não preciso enfrentar as dificuldades sozinho. A escolha é minha, pura e simplesmente minha. Portanto, 3 aplicações importantes aqui. Número 1, registre as bênçãos, as intervenções de Deus nos aspectos macro ou micro da sua vida. Segundo, transforme essas lembranças em hinos de louvor. Já pensou que coisa interessante seria a gente cantar os hinos que estão na Inódia Cristã, no nosso inário, ou em outras canções, às vezes até contemporâneas, que descrevem a atuação de Deus, mas quando a gente cantasse, reproduzisse essas letras, elas não fossem um louvor etéreo de uma letra que alguém construiu, mas para cada uma das estrofes ou cada uma das frases a gente conectasse aspectos específicos da atuação de Deus para conosco. Esses hinos mudariam de cor, mudariam o matiz, e seriam muito mais significativos para nós, mais do que simplesmente uma canção bonita ou gostosa de se cantar. O terceiro aspecto é: a memória cura a ansiedade. Quando a gente enfrenta problemas, a gente se depara com dificuldades na vida, é natural que a gente se torne ansioso com a forma como aquilo vai se resolver. A memória, a respeito dos eventos passados ou da forma como Deus atuou no passado, ela serve como antídoto a este problema da ansiedade. Afinal de contas, podemos descansar em Deus. E essa é a grande proposta, essa é a grande promessa por detrás dessa história. E o mais curioso, lembrar das coisas que Deus fez no passado é uma forma de adoração. Afinal de contas, estamos reconhecendo que Deus esteve naquelas circunstâncias, atuou de forma magnífica naquelas circunstâncias, e esse reconhecimento nos faz perceber que Deus é Deus e não existe nenhum outro semelhante a Ele. Afinal de contas, Ele é o único capaz de antecipar o fim desde o princípio. E isso é uma maneira fantástica de Deus demonstrar que Ele continua conduzindo as coisas, continua à frente do seu povo, à frente da história. E por fim, na última parte da lição dessa semana, o autor faz uma proposta de que a gente olhe para um memorial desses tantos que Deus estabeleceu ao longo da história do seu povo, mas um deles como algo peculiar, significativo para o nosso tempo. Há vários memoriais e talvez o maior de todos os memoriais esteja lá na criação. Eu não tenho dúvida de que esse é o maior de todos os memoriais, até pela forma como o livro de Apocalipse descreve a história, que é a maneira como Deus elegeu um segmento de tempo para conviver de forma completa com o seu povo. Quando você olha o final da criação, Deus fixa um memorial no tempo, o sábado,
que é muito mais do que um ritual, muito mais do que um dia específico no sentido de só um dia. Não, é algo muito mais profundo que isso. Além de ser um dia específico, é um momento de entrega absoluta ou de demonstração de reconhecimento absoluto de Deus. Por isso Apocalipse evoca essa questão como a última do grande conflito da história do pecado no mundo. Afinal de contas, reconhecer que Deus tem um tempo específico só para ele é reconhecer a soberania de Deus. Mas a lição nos chama a atenção para um segundo memorial, igualmente importante, que é o memorial da graça. A forma como Cristo escolheu vir ao mundo e se entregar, pagar o preço do pecado que nós não teríamos condição de pagar e nos dar uma segunda chance, uma forma de demonstração de que Deus dá o primeiro passo. E a pergunta é, qual é esse grande memorial? A resposta é óbvia. Esse grande memorial se estabelece pouco após o fenômeno do ministério de Jesus e um pouquinho antes da cruz, quando Jesus reúne os seus discípulos numa ceia e ali mostra a eles o que vai acontecer em sequência. O cordeiro deve ser sacrificado, mas o sacrifício não é o fim dessa história. O sacrifício é o fim da história do pecado, no sentido de que o preço exigido pelo pecado foi pago. Mas é o começo de uma nova história. Afinal de contas, Deus deixa como referencial, façam isso em memória de mim. Toda vez que você e eu temos a oportunidade de participar dessa cerimônia estabelecida por Cristo, somos lembrados de duas coisas importantes. Número 1, que o pão, que ali representa um aspecto do ministério de Jesus e um aspecto do conflito em relação ao pecado, o pão tem a ver conosco. Tem a ver com o fato de que somos pecadores. Tem a ver com o fato de que Cristo se fez pecado por nós. De que ele foi moído por causa das nossas transgressões. Porém, aquilo que nos purifica aparece na sequência de um binômio, de uma atuação única. De um lado, a demonstração de que o pecado precisava acabar. E há várias questões envolvidas nesse pão. A gente só sobre isso poderia ter uma lição inteira. Há um segundo aspecto, que é o que está envolvido no sangue. O sangue de Cristo é a demonstração de que algo é necessário para que a purificação do pecado aconteça. E esse memorial duplo, que na realidade é um único evento, mostra dois aspectos da nossa resposta necessária a esta intervenção de Deus. Em outras palavras, todas as vezes que participamos em memória do que Cristo fez, isso renova a nossa esperança de que há uma obra ainda sendo feita. Se por um lado a cruz resolveu um problema, que era a exigência de morte provocada pelo pecado, por outro lado, a mesma cruz mostra uma perspectiva futura, de que pessoas necessitam aceitar isso que Cristo fez e participar do pão e do cálice, participar do pão e do vinho. É uma demonstração de que eu aceito o que Cristo quer fazer no meu coração, ou seja, eu aceito que o Espírito Santo atue dentro de nós, dentro de mim, para a transformação necessária à semelhança deste Criador. Portanto, tem um aspecto que é o lembrar, mas tem um outro aspecto que é o transformar. Em outras palavras, é necessário que nós participemos dessas duas questões. Que aceitemos a graça, mas que aceitemos também o que a graça quer fazer em nós. Esse é um dos grandes problemas da estrutura evangélica moderna. Muita gente está disposta a aceitar a graça, está disposta a aceitar o perdão de Cristo, aquilo que Cristo fez e que nós não poderíamos fazer. Mas são poucos aqueles que estão dispostos a aceitar o que Cristo quer fazer em nós. Afinal de contas, com o tempo da história desse mundo e com o nosso tempo de experiência no pecado, é difícil aceitar romper com certas coisas. E é necessário que a gente perceba que isso precisa ocorrer. Não como um desenho prévio à salvação, mas como um desenho de resposta à salvação. Em outras palavras, uma salvação que não produz transformação, ela não é verdadeira. Uma salvação que não modifica nossos hábitos, que faz romper com o velho homem, que faz romper com aquilo que está descrito na Bíblia como os efeitos na carne do pecado. Não é uma salvação verdadeira.
Deus nos convida a uma transformação que seja profunda, que seja real, que altere o que somos. E tudo isso está atrelado a esta condição de olhar para a ceia como um memorial constante da transformação necessária. Ou seja, por um lado é uma lembrança, por outro lado é uma comunhão, mas acima de tudo é uma esperança de que Deus completará a obra de maneira definitiva, quando o pecado for erradicado por completo de nós. E aí podemos viver de maneira plena aquilo que é a expectativa de todos nós, olhar e estar diante de Deus face a face. Pegando carona na lição anterior, lembra quando Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus diz, ainda não dá. O que Deus mostrou para ele? Recorda isso? Deus põe a mão no rosto dele e diz, eu vou mostrar um aspecto que eu posso mostrar, a minha bondade, em outras palavras, a minha graça. Mas vai chegar um momento em que você vai poder me ver face a face, quando o pecado não estiver mais em você. Tudo isso é a esperança que se desenvolve a partir da lembrança das coisas passadas. O que a gente aprende disso? Primeiro que participar da ceia é um relembrar do Calvário, com tudo aquilo que envolve uma fé-vida. Em segundo lugar, o Espírito Santo é aquele que guarda esta condição da memória espiritual. É ele que nos faz recordar dessas coisas e principalmente compreendê-las. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é o que nos leva à compreensão destes memoriais. E o terceiro aspecto é que esse memorial aponta para a esperança última, a vinda de Cristo, a resolução definitiva da história do pecado. Em outras palavras, somos chamados à atenção a lembrar das coisas para não perdermos a perspectiva futura, que é a resolução das coisas. Como eu disse no início, eu não sei que coisas fazem parte da sua história em relação aos conflitos que você enfrenta, as dificuldades que você tem. Eu sei as minhas, não sei as suas. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós todos temos desafios. Durante essa semana a gente está sendo provocado a lembrar não dos desafios, mas da maneira miraculosa como Deus tem atuado em cada um deles. Mais do que isso, estamos sendo convidados a depositar nele, renovar nele a confiança de que ele vai à frente, mas principalmente a lembrarmos de que Deus vai à frente, mas há um passo que nós precisamos dar. É necessário que os pés se movem na resposta deste movimento inicial de Deus de ir à frente de nós. O que eu espero é que essa lição renove a sua esperança, renove a sua fé, renove a sua confiança em Deus, para que os seus desafios se tornem um pouco mais fáceis de serem enfrentados. Querido Pai, estamos cegos, te agradecemos porque, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, temos a certeza de que podemos confiar em Ti. Te agradecemos porque sabemos que na história passada que Tu sempre vais à frente. Te pedimos que a nossa fé se renove, que a nossa fé se fortaleça, principalmente que possamos proclamar dessa fé a pessoas que ainda não a têm. Que mais pessoas recebam o Teu convite de voltar para casa. E que, se possível, em breve possamos ver voltando aos nossos santos, o nosso desejo, a nossa oração. Por Jesus.